Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais, a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre regularização fundiária na zona urbana de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o presidente da Companhia Habitacional de Ponta Grossa, Dino Chiruti. Presidente, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. Estamos falando sobre regularização fundiária na zona urbana de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está Dino Chiruti, presidente da Prolar, a Companhia Habitacional da cidade. Eu gostaria que o senhor conversasse com a gente sobre o programa que vem sendo desenvolvido pelo governo municipal na tentativa de regularizar uma situação que é irreversível, que é a ocupação antiga de muitas áreas em Ponta Grossa. E essa ocupação, ela já foi inclusive, como eu posso dizer, sacramentada pelo próprio Estado com os serviços de água e luz, por exemplo. Como que funcionou o processo de seleção desses imóveis e o critério para que eles fossem regularizados e quanto que a Prefeitura Municipal está investindo? Bom, Ney, é importante nós recuperarmos um pouco a história da questão da regularização no nosso país. E há alguns anos a legislação era um pouco defasada e ao final de 2017 nós tivemos a edição de uma nova legislação federal, onde ela busca regularizar em torno aí de 28% dos imóveis de região urbana no nosso país. Estamos falando de mais de 30 milhões de famílias, 30 milhões de pessoas, desculpe, no nosso país vivendo em situação de algum tipo de irregularidade. Em Ponta Grossa, uma cidade antiga, uma cidade de uma ocupação em determinado ponto até desordenada, acabou participando em grande escala disso. Com a publicação da regulamentação da legislação federal em março, agora no mês de junho nós editamos uma legislação municipal nova, nós evoluímos o programa que já existia um decreto de 2006 que formava o programa Papel Legal, um programa que ele tinha uma certa eficiência, mas ele tinha dificuldades na sua agilidade e no volume de regularização. Se nós mantivéssemos o ritmo do papel legal, obviamente nós não teríamos condições de montar um plano de trabalho com a perspectiva de regularizar todas as famílias previstas no plano local de habitação. Com isso, nós evoluímos o programa para uma lei municipal que além de atender não apenas as áreas públicas, ela atende também áreas particulares e áreas verdes, como a própria legislação atual nos proporciona. E com isso, nós adotamos o nome de Minha Casa Legal, onde nós temos todo tipo de ocupação, áreas de invasões e áreas de assentamentos que já vinham formando, muitas vezes até bairros constituídos aí na nossa cidade, para que a gente possa selecionar. De 2009 para cá, o plano local, ele identificou pouco mais de 6 mil famílias nessas condições, mas tratando apenas de famílias em situação da reurbanização social. Com o projeto novo, nós temos a de caráter específico, que poderá atender famílias que desenquadram da situação da questão do baixa renda, são famílias acima de 3 salários mínimos e que até então o município não podia atender. Então, com toda essa evolução da legislação, nós tínhamos a obrigação, e foi uma determinação do prefeito Marcelo Rangel, que nós imprimíssemos um ritmo mais acelerado, com uma agilidade maior, mas antes de mais nada, dando eficiência ao programa. Uhum. Quantas famílias vão ser beneficiadas com o Minha Casa Legal? Bom, o Minha Casa Legal, nós estabelecemos nessa primeira etapa do plano de trabalho 991 famílias, um investimento do município de pouco mais de R$400 mil, e nós temos um plano de trabalho alternativo, onde a expectativa é que para 2019 nós tenhamos a participação do governo do estado, com
com o mesmo número de famílias e o mesmo valor de investimento. Então, a expectativa aí é de um investimento de pouco mais de R$1 milhão por ano e o atendimento de, então, 2.000 famílias até julho de 2019. E nós temos a perspectiva de regularizar mais pessoas ainda até o fim do governo Marcelo Rangel, não? A nossa perspectiva até o final de 2020 é, imprimindo esse ritmo diferenciado, aonde nós possamos, nos primeiros 90 dias, já identificar o perfil da reurbanização e na sequência, 90 a 180 dias, a emissão da certidão de regularização fundiária com todo o desenvolvimento técnico, memorial descritivo, topografia, retificação de área. A expectativa é até o final de 2020, nós temos o plano de trabalho desenvolvido e já em fase de entrega de pelo menos as 6.000 famílias que constavam em 2009 no nosso plano local de habitação. 6.000 famílias é muita coisa. É bastante coisa. Ou seja, nós temos um volume considerável de pessoas e o investimento, então, deve ficar em quanto? A média de investimento é R$1.000 por família. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, se nós vamos fazer esse investimento todo, a expectativa é que essas pessoas tenham pelo menos segurança jurídica depois para dormirem em paz, vamos dizer assim, em relação à posse definitiva jurídica do seu imóvel, correto? Exatamente. Então, o que a gente observa é que muitas pessoas até se dizem proprietários do imóvel, e na verdade eles têm uma posse precária, com documentos que não garantem a eles hoje uma condição de propriedade onde ele tenha tranquilidade para evoluir dentro disso. E com esse desenvolvimento do programa do Minha Casa Legal, a expectativa é que eles tenham essa garantia de que esse imóvel não será objeto de uma reintegração, uma desapropriação, ou mesmo que essa família não seja relocada para outra região por conta de uma eventual mudança de estratégia do município. Então, com a autorização do plano de trabalho, com o desenvolvimento dele nos próximos 4 anos, até a próxima gestão municipal terá que cumprir esse planejamento na sua execução, o que é muito importante, porque, como a gente sempre fala, e você sabe, né, que o nosso discurso é tirar a habitação da promessa de campanha e transformar ela efetivamente em políticas públicas, onde a gente possa entregar uma qualidade de vida não só para as famílias que precisam de uma casa própria, mas também para aquelas que já residem há vários anos em uma localidade, já tem um bairro constituído, já tem uma condição local ali de conveniência, de convivência, e que elas ficam hoje numa insegurança da questão da propriedade. É importante nós frisarmos também que não se trata apenas das famílias de baixa renda, o que até então o município trabalhava. Nós identificamos também já nessa primeira etapa, nós estamos há pouco mais de 60 dias trabalhando o projeto, levantamento, visitas, e nós já identificamos regiões já constituídas, bairros de pujança financeira bem evidente, onde famílias de classe média nos procuram e perguntam como é que eu faço para resolver o nosso problema. Eu acho que vocês, antes de mais nada, merecem os parabéns por terem executado esse tipo de ação, a criação da lei municipal, aproveitando a lei nacional, e acho que isso vai permitir também a médio e longo prazo que a própria prefeitura saia ganhando com o recolhimento de impostos, né? Porque se os imóveis estão regularizados... Sem dúvida. Eu acho que a família tenha o benefício, primeiramente, da propriedade do imóvel, a garantia e segurança de que ela não vai ser incomodada e não vai sofrer nenhum tipo de constrangimento. E o município também, além de resgatar um contribuinte, ele pode também oportunizar melhorias naquela região. Na última semana nós tivemos lá no bairro Esplanada 120 famílias, 6 ruas que não têm asfalto e parte o saneamento básico vai até uma etapa. Nós identificamos que a dificuldade das famílias em solicitar
não só a ligação de água e luz, mas principalmente o asfalto social que a CPS pode proporcionar, também poderia ter acesso, porque eles precisam de um número mínimo de famílias, 50% das famílias naquela rua para poder executar o trabalho. Então, muitas vezes as pessoas reclamam que o município tem um número grande ainda de ruas sem a pavimentação final, mas a pavimentação final definitiva, ela às vezes requer alguns requisitos em regiões onde os bairros já estão desenvolvidos. E esbarra nessa questão da legitimidade do cidadão em requerer esse serviço. Então, tem uma reação em cadeia que a regularização fundiária, muitas vezes as pessoas ficam até pensando, quando falam na imprensa regularização fundiária, a dificuldade dela compreender qual é o benefício que essas famílias terão para o acesso a outros serviços e qual é o retorno que o próprio município pode ter na hora que ele tiver uma leitura fechada das famílias que estão residindo na região urbana. Até porque se existe uma ocupação ilegal, esse imóvel pertence teoricamente a alguém, né, que não os proprietários que ali efetivamente estão. O que acontece é que a prefeitura não pode aportar recursos naquela região. Exatamente. Então, em algumas regiões nós já identificamos o abandono de áreas há muitos anos dos proprietários, regiões que já foram loteadas, inclusive, por empresas que não existem mais. São questões bem interessantes que existem aqui em Ponta Grossa e que esse programa ele vai poder decretar a utilidade pública e, a partir dessa etapa, formalizar o interesse em regularizar e reurbanizar toda uma região. São pontos do município em que você fecha aquela estrutura e pode efetivamente evoluir com relação à formalidade das famílias. Presidente, foi estabelecida alguma data de corte, ou seja, algum período de tempo onde as pessoas possam aproveitar esse programa, Minha Casa Legal? A Lei Federal de 2017, ela previu um marco final até dezembro de 2016 para que todas as famílias possam ser enquadradas. As famílias que se enquadram na regularização fundiária para fim social, normal, não tem data de moradia. Mas aquelas que se enquadram para fim específico, que elas ultrapassam o diagnóstico social, ali a renda bruta mensal, elas têm como data base ali até dezembro de 2016. E se o cidadão, quando ocupou uma determinada área, era extremamente pobre, acabou melhorando de renda à medida que o tempo tenha passado, se enquadra de qualquer maneira dentro dessa legislação e vai ter que usar então os mecanismos oferecidos pela lei, é isso? Exatamente. Então, daí os institutos que ele poderá utilizar para áreas particulares e que estejam em renda mensal acima do social, eles acabam utilizando institutos próprios para essa busca da propriedade, do uso da propriedade. A data de corte, eu acredito que ela é importante para evitar que surjam outras áreas de invasão no futuro. Sem dúvida. O que acontece é que muitas vezes você acaba... a habitação tem essa característica. Quanto mais você atende, mais problemas eles surgem. Quando você não atende, os problemas se mantêm e criam novos problemas. Então, a habitação por interesse social no nosso país, por ela ser uma política pública relativamente recente, aí algo de 50 anos para cá, ainda a cultura do brasileiro eu vou morar naquele município que está dando bastante casa, que está regularizando invasão, que está atendendo famílias. Eu vou morar naquele município pela facilidade, porque a habitação está sendo deixada de lado, então pela facilidade da violência, cometimento de pequenos crimes, então a criação de bolsões de pobreza. A cultura do brasileiro ainda é nesse sentido com relação à habitação. A gente tem essa dificuldade de mudar um pouco ainda a cultura do cidadão. Principalmente quando você observa que algumas famílias que têm acesso a uma moradia por programas sociais de
seja Minha Casa Minha Vida, seja qualquer outro perfil de programa, eles acabam vendendo, alugando e cedendo essas unidades e vão para áreas de assentamentos, de ocupação, para tentar regularizar lá um novo imóvel. Isso nós identificamos e hoje, com um sistema integrado, a gente consegue coibir, coisa que até meados de 2011, 2010 era difícil você coibir, porque eram estruturas diversas que trabalhavam o mesmo programa. Então você tinha o papel legal sendo atendido pela estrutura do Departamento de Patrimônio Público do município e você tinha a habitação por interesse social sendo atendida pela Prolar. Hoje, com a edição dessa legislação nova, nós concentramos tudo dentro da Prolar, que tem uma mobilidade maior por se tratar de uma sociedade de economia mista e uma estrutura descentralizada do município. Isso agiliza muito, inclusive nós temos recebido muito em nossa companhia a presença de secretários de outros municípios e de outros gestores públicos tentando entender qual é o dinamismo de uma companhia de habitação aos moldes das Coabs, mas que não se enquadra como Coab e o porquê que o município acaba tendo um resultado tão positivo quando se trata de habitação. Uhum. Boa parte dos resultados positivos que a cidade obteve são decorrência direta da, como eu posso dizer, capacidade de planejamento, né? Porque se o projeto é bom, o governo federal dificilmente deixa de liberar o recurso. O Brasil ele tem uma história de liberação de recursos onde a política tem uma incidência muito forte no planejamento financeiro, seja do Tesouro Nacional, seja do Ministério do Planejamento. Então, quando você tem uma incidência política, você acaba, às vezes, deixando mais tumultuado os programas e a execução desses programas. Basta ver na última Diário Oficial da União aí que autorizou a liberação de recursos para Minha Casa Minha Vida, foram 17 mil unidades, dessas 17 mil unidades, 13 mil foram em estados do Norte e Nordeste, pouco mais de 1.800 unidades para a região Sul e Sudeste. Então, você vê uma discrepância muito grande da ascensão política na gestão desses recursos, o que naturalmente acaba desequilibrando o desenvolvimento e acaba tornando o cidadão de algumas regiões mais produtivos porque eles não ficam à mercê ou à espera desse recurso público. O que a gente observa culturalmente no baixa renda e na classe média, na nossa região aqui, a população um pouco mais descrente que as coisas funcionem, e quando elas funcionam, elas produzem mais. Então nós temos um índice de obras paradas e inacabadas na região Sul e Sudeste 70% abaixo da região Norte e Nordeste, não só pelo número de unidades, mas pelo número de unidades entregues e as famílias morando, sem ocupação ociosa. E, por outro lado, na região Norte e Nordeste, você tem uma expectativa maior que o Estado tenha uma responsabilidade sobre o futuro dessas famílias. Então, é interessante essa análise de liberação de recursos e de cronograma de desenvolvimento da nossa área, principalmente na habitação, porque a gente vê essa divergência, essa diferença nas regiões. Uhum. Mas Ponta Grossa foi uma cidade muito bem premiada com conjuntos habitacionais nesses últimos anos. Sim, os projetos, quando a gente trata de projetos, a gente fala sempre em número de unidades entregues pelo déficit habitacional. Nessa linha, o estado do Paraná foi bem e Ponta Grossa ainda está entre as 5 cidades do Brasil com esse volume de entrega. Mesmo de 2015 para cá, desde do advento do impeachment ali, tendo um contingenciamento de recursos da habitação para segurança e para saúde e segurança pública, a gente ainda se mantém nessa escala, porque nós conseguimos evoluir um pouco, a qualificar um pouco a demanda que era atendida pelo Fundo de Arrendamento Residencial, que era do Orçamento Geral da União, para o FGTS, que é uma outra fonte de recurso ainda de valor recorrente. Então, se você pegar hoje a Caixa Econômica, aqui a Gerência de Habitação, ela tem cerca de 54 empreendimentos em fase de análise, que são recursos todos oriundos do FGTS.
coisa que os outros municípios ficam aguardando necessariamente a liberação de orçamento geral da União para o atendimento do baixa renda. Então, a gente consegue ainda equilibrar isso. E aqui entra a última pergunta desse bloco. Eu acabei tomando esse assunto, a questão da liberação de conjuntos habitacionais, porque o conjunto habitacional consome um volume de recursos que é imenso. A regularização fundiária, em contrapartida, exige menos recursos e, automaticamente, você reconhece que, infelizmente, você não vai conseguir tirar as famílias de onde elas estão. Se elas não estiverem em áreas de risco, melhor. Se a área não for de proteção permanente para o meio ambiente, também melhor. Então, com isso, nós temos a probabilidade de permitir que a pessoa invista com segurança no seu próprio imóvel e melhore sua qualidade de vida. Correto? Correto. Ou seja, é mais barato para todos. Sem dúvida. Você pega uma cidade igual Ponta Grossa, uma cidade antiga, de uma estrutura urbana grande, mas, ao mesmo tempo, de uma geografia acidentada. A geografia acidentada com muitos pontos de água. São 135 quilômetros de arroios que trafegam pelo oceano da nossa cidade. A gente sabe dessa dificuldade, então você tem uma incidência de áreas de preservação por conta desses pontos de água, nascentes e tal, mas ao mesmo tempo você tem uma estrutura urbana que você pode atender na região central. Se você pegar ali, por exemplo, a região de Olarias, a região lá do Jardim Carvalho, a região ali do Santa Mônica, vai até a Esplanada, você vê que são vários bairros já constituídos, de histórico antigo, de economicamente evoluído, mas que no entorno dele você tem algumas ocupações que você consegue regularizar. A própria região do Santa Paula, no Santa Paula 1, 2, 3 e 4, são quase 900 famílias que residem, e nós temos 270 em situação de irregularidade, que a gente tem algum tipo de documentação que possa formalizar e integrar essa família à comunidade. Então você consegue evoluir muito com os recursos já existentes nessa região, porque é um simples continuidade de asfalto, um ajuste de equipamentos públicos ali que resolve. Enquanto que você leva num conjunto habitacional, muitas vezes 300 famílias, a que custo? Com a necessidade de uma transporte público, ampliação do transporte público, ampliação de unidade de saúde ou novas unidades de saúde, ampliação de escola ou construção de nova escola. Aí quando você fala em escola, como a gente falava no intervalo ali, a gente fala sobre a educação infantil, ensino médio, ensino superior. Então você tem várias etapas da gestão pública que acabam precisando trabalhar harmonicamente. Quando você tem tudo a cargo do município, é tranquilo, você consegue ter uma sinergia e desenvolver um trabalho contínuo e rápido. Agora, quando você tem esferas de poder municipal, estadual ou federal que eles precisem conversar entre si, você acaba tendo uma certa dificuldade pela linguagem que o gestor público imprime. Então, aí que você identifica não só o custo financeiro do investimento, mas o custo operacional e o custo de gestão desse desenvolvimento. Então, se nós formos buscar hoje recursos para novos empreendimentos para as famílias do Baixa Renda em Ponta Grossa, nós certamente iremos trabalhar projetos menores em regiões de vazios urbanos de bairros já constituídos e um fonte de recursos do FGTS que possa resgatar essas famílias do baixa renda para aquela classe média inicial de R$ 1.300 a R$ 2.600 de renda bruta mensal e que, de preferência, consigam formalizar essa renda para que eles tenham a possibilidade da garantia do cumprimento dessas obrigações, que também respinga no município, no comércio local, no desenvolvimento da cidade e até no avanço do nível de emprego, porque às vezes as pessoas falam muito sobre a questão o CAGED positivo, o excesso de vagas de emprego e tal, mas daí a gente esbarra na qualificação profissional, nas famílias que preferem viver na informalidade por questão de saber que custa viver formalmente. O brasileiro tem ainda também essa cultura que ele acha que é mais fácil ele viver numa ocupação onde ele tem o gato da água e da luz, onde ele não paga IPTU, onde ele possa reclamar que tem buraco na rua,
não tem asfalto, mas ele também não quer pagar a melhoria. Ele não quer que o ônibus trafegue numa região. Ele quer ter um ponto perto de casa, mas não na frente. Ele quer que o ônibus venha de hora em hora, mas ele não quer andar num ônibus cheio. Então, a gente tem uma certa discussão a esse respeito e que a gente encara diariamente, nós que estamos na linha de frente da população, a gente encara diariamente esse tipo de discussão e tem que estar sempre mudando e evoluindo o pensamento das famílias, porque não é só dar uma casa nova, é dar uma casa com qualidade, onde a pessoa esteja dando a contrapartida financeira sobre isso, porque nós sabemos que compromete a estrutura de gestão a médio e longo prazo a partir do momento que eu dou um imóvel. Se você vende o imóvel, mesmo que ele seja com valor subsidiado, parcela acessível, você está tendo um retorno e a contrapartida, a obrigação da família em ela ter o acesso. O próprio Minha Casa Legal é uma forma de você regularizar a família e estabelecer que a família tenha que dar uma contrapartida financeira, por menor que seja, para que ela dê valor àquilo. Porque a partir do momento que ela pega o documento de propriedade do imóvel, ela fala, opa, posso vender. Opa, agora eu posso, isso passa a ser uma moeda de troca. Então nós também temos que trabalhar culturalmente isso. Já vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto dentro de alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é regularização fundiária na zona urbana de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o presidente da Companhia Habitacional da cidade, a Prolar, Dino Chiruti. Presidente, o senhor terminou o bloco anterior falando que nós temos uma contrapartida das famílias que são beneficiadas no programa de regularização fundiária. Qual é a contrapartida dada pelas famílias? Bom, para as famílias que se enquadram no perfil baixa renda, toda a parte estrutural e técnica do desenvolvimento do serviço é um aporte financeiro do município e da Prolar. Mas para aquelas que se enquadram no perfil da REURB específica, ela vai ter que remunerar esse serviço pela contratação, por elas se enquadrarem, elas não estejam enquadradas no baixa renda. Então a regra é que nós estabeleçamos a mesmo montante que era pago já na questão do papel legal, que além da aquisição do lote, ela faça o pagamento da contrapartida de R$ 27 a R$ 100 reais de acordo com o perfil do metro quadrado, bairro, avaliação do imóvel, renda bruta mensal familiar, renda somada dos dependentes e número de dependentes das famílias. Então, é uma regra que ela acaba tendo diferença, idade das pessoas, todos os critérios ali de requisitos, eles são diferentes. Ou seja, oscila de 2% a 10%. Exatamente. Do valor da operação legal realizada. Né? O senhor acredita que as famílias elas estão preparadas para essa nova etapa? O senhor mesmo disse, infelizmente isso acontece, até eu gostaria de saber qual é o percentual em Ponta Grossa, de famílias que recebem, por exemplo, uma casa, no Minha Casa Minha Vida, que é um excelente programa, e pegam esse dinheiro, ou melhor, pegam a casa, o imóvel, vendem, né? Fazem um contrato de gaveta, fica o imóvel no nome de quem vendeu até terminar os 10 anos de obrigação legal, quando o imóvel tem que ficar, por exemplo, projeto social do governo, depois repassam o imóvel para quem comprou. É fundamental orientar as pessoas de que elas estão sendo beneficiadas, que elas não devem proceder dessa forma, porque comprar um imóvel é muito mais caro do que 27, 100 reais ou 50 reais por mês que se paga no Minha Casa Minha Vida? Veja, Ney, o problema da questão habitacional é que a partir do momento que ela tem um patrimônio na mão e esse patrimônio tem um valor de mercado, surgem as pessoas que desvirtuam o programa, as pessoas que fazem oferta de dinheiro vivo, no ato, à vista, naquele momento onde a pessoa muitas vezes está com algum problema, e nós identificamos, isso não é só aqui em Ponta Grossa, nós identificamos via ABC que
os municípios que têm como sede, municípios de polo regional, que têm como sede superintendência da Caixa Econômica, eles têm uma estrutura de fiscalização mais próxima. Aqueles municípios que muitas vezes não têm a estrutura, eles ficam submetidos a essa mesma equipe na fiscalização. Aí o município tem que ter ou uma secretaria ou uma companhia de habitação atuante para compor a fiscalização. Então, se você pegar aqui em Ponta Grossa, a nossa média, pelo volume de entregas de unidades, ele chega de 5% a 7% de famílias que estão com alguma irregularidade, ou que venderam, ou que alugaram, ou que abandonaram, ou que precisaram mudar. Então, a gente acompanha uma evolução disso nas maiores concentrações de unidades, por exemplo, a região do Londres, Panamá, Costa Rica, 1, 2 e 3. Na mesma região, nós temos 2.127 unidades. Ali, 10%, nós estamos falando em mais de 200 casas com problema. É muita coisa, são muitos problemas, são muitas casas com muitos vizinhos. Se cada casa tem 4 a 6 vizinhos, então nós temos pelo menos 1.000 famílias reclamando dessas questões. Agora, se você pega bairros menores, por exemplo, como ali o Porto Seguro, 87 unidades, o Esplendor, 212 unidades, não chega a 5 problemas. Por quê? Porque quando chega a estrutura da Prolar, fiscalização, caixa, as pessoas se conhecem pelo nome, bairros menores, pulverizado, é muito mais tranquilo trabalhar. Então, aonde você tem uma concentração maior de unidades, você vê que as coisas se proliferam em progressão geométrica. E aonde você tem um número menor, então algumas regiões da cidade estão acima da média, mas a maioria está numa média bem contida. Agora, os municípios que não têm essa estrutura da habitação da Caixa, que é o braço do governo federal, que tem legitimidade para fiscalizar, para retomar e para coibir essas atividades, aí sim eles têm problemas. Aí eles estão com 20% a 30% de problemas em unidades em todo o país. Então, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar muito. Eu acredito ainda que o cidadão não está preparado para ele ter uma maneira mais formal de vida. O cidadão com pouca escolaridade, ele precisa trabalhar os benefícios da formalidade na vida dele. A possibilidade dele ter o acesso ao crédito, a possibilidade dele ter acesso à casa própria, a aquisição de um veículo. Quando você vê uma família que ela foi residir num residencial nosso e que ela, quando ela pegou a chave, ela tinha um perfil e a gente chega hoje lá, você vê o chefe da família com um veículo, o filho com um veículo, você vê a evolução do trabalho, aí você vai observar quais foram as oportunidades acessórias. Qualificação profissional, o acesso ao crédito, pagava aluguel, R$500 de aluguel, começou a pagar R$110 de parcela da casa, imóvel próprio, ampliou. Então, todos esses benefícios que a habitação traz e que as famílias muitas vezes não dão valor, às vezes eles precisam daquilo, eles são contemplados, mas eles não valorizam porque eles acham mais importante pegar ali 5, 10 mil reais em dinheiro na venda de um imóvel que vale muitas vezes 100 mil reais, do que ele permanecer com aquele patrimônio transmitindo para a família, se mantendo numa mesma região. A origem, o brasileiro tem essa origem miscigenada de várias culturas diferentes. Algumas localidades as famílias conseguem criar raiz, outras localidades, aqui em Ponta Grossa isso é bem interessante porque por ser um eixo de entroncamento rodoferroviário, o histórico são de famílias que trabalham com transporte de cargas, na área rural ou em algumas indústrias e que eles buscam muitas vezes até a mudança de bairros de forma efetiva. Para quem lembra, anos 80, Ponta Grossa tinha entre os maiores índices de imóveis alugados
poupança do nosso país para as cidades do nosso porte. Essa é uma questão que foi mudando um pouco, porque as famílias criaram a cultura da aquisição da casa própria, do pagamento do financiamento a longo prazo, e isso foi vindo da classe A para a classe B, da classe B para a classe C e assim por diante, e foi uma reação em cascata que ela começou a surtir um efeito. Mas ainda precisa melhorar muito essa cultura da aquisição e da criação da raiz na mesma região. Vocês têm programas sociais na Prolar que ajudam as pessoas nessa tarefa, não? Todos os empreendimentos entregues com recursos oriundos do Minha Casa Minha Vida, ele estabelece 1,5% do VGV, do valor geral de venda do empreendimento, com esse 1,5% destinado a projetos sociais. Nós temos 3 eixos trabalhando lá, que são valorização comunitária, educação ambiental e geração de emprego e renda. A geração de emprego e renda, ela contempla qualificação profissional, contempla a busca pelo primeiro emprego. A gente procura trabalhar isso para a evolução das famílias e para que elas se constituem numa mesma região. Esses programas, eles acabam surtindo um efeito grande. Na geração de renda, nós temos algumas questões ligadas direto com a Secretaria de Meio Ambiente e da Agricultura, que é o programa de horta comunitária, de horta em casa, dos concursos de árvores frutíferas, que algumas famílias que gostam do trabalho primário, que preferem trabalhar em casa, elas conseguem muitas vezes produzir alimentos para o consumo próprio e até muitas vezes para a venda. Então, a gente consegue evoluir com atividades historicamente primárias, assim, com a geração do conhecimento. Uhum. Pelo que eu pude entender do que vocês realizam ali, o projeto de qualificação e renda visa estimular as pessoas a serem mais independentes. Por exemplo, eu já vi ali cursos de manicure, cabeleireira, né? Então, vocês têm uma preocupação em dar uma opção de renda a mais para as pessoas, que tem uma diferença entre emprego e renda. Claro. E existe a questão da renda familiar. Então, a mulher às vezes pode colaborar, mas trabalhando em casa, né? Até porque existem muitos filhos pequenos. E as mulheres são criaturas fabulosas, né? Elas conseguem desempenhar várias tarefas simultaneamente. Pesquisas em universidades norte-americanas relatam que elas conseguem ter 6 linhas de raciocínio simultâneas. Nós que somos homens, no máximo 3. Então, realmente, as mulheres são fantásticas. Mas, levando isso ao pé da letra, elas acabam usando essa habilidade natural de multitarefas e executam algumas atividades em casa para complementar a renda familiar. Alguns homens também fazem isso, buscam gerar uma renda adicional além do emprego que possuem quando possuem, né, ou procuram melhorar o próprio emprego. Existe também uma questão de preocupação dentro da Prolar com a formação de novos vínculos sociais dentro daquele local onde eles se encontram, porque às vezes eles se afastam dos parentes sendo beneficiados com o imóvel, né? Existe uma preocupação em relação a isso? Então, Ney, esse diagnóstico nós fizemos ali em 2013, 2014, inclusive nós fizemos uma pesquisa de satisfação, e mesmo aquelas pessoas que tiveram que mudar da região onde moravam, elas deixaram alguns valores de lá, mas criaram novos valores e acabaram evoluindo, e a gente tinha nesse período, nessa pesquisa feita, até 87% de satisfação, mesmo aqueles que acabaram mudando de bairro para moradia. Só que a nossa preocupação nessa busca de evolução sempre do programa levou a identificar que a regularização fundiária seria algo que pudesse complementar o nosso trabalho e trazer de novo essa questão da manutenção na mesma região. Quando você oportuniza uma pessoa que acha que está muitas vezes desenganado com relação à questão econômica, possibilidade de inserção, da inclusão social através do comércio, quando você oportuniza a criação de novos empreendimentos, da pessoa empreender, e empreendimento, quando a gente fala, é um salão dentro de casa,
o conhecimento básico de como aconteceu ali do torneiro mecânico, do pessoal do Senai, do Senac, que fez uma parceria com a Prolar, com bons cursos de confeiteiro, de auxiliar de panificação, de panificador. Então, quando você oportunizou essas pessoas a ter acesso a eles criaram uma nova... o ser humano ele tem uma característica assim que ele vai se adaptando àquilo, ele vai criando uma nova concepção de vida, e quando você vê, ele já transmitiu aquilo para um filho, para um genro, e eles acabam gerando essa economia familiar que muitas vezes é importante para o município. É importante para o município que o bairro se desenvolva com a economia local, que a pessoa não precisa sair do bairro para vir para o centro, se deslocar atrás do comércio, atrás de um produto, porque ela vai, quando ela não tem acesso a um transporte próprio, ela vai comprometer também a estrutura do município. Então, a sociedade ideal, ela está bem distante da sociedade real, né? Então, a gente ainda tem essa necessidade de buscar esse desenvolvimento local para fortalecer aquilo, e você vê a evolução do bairro. Nisso nós identificamos a regularização. Quando você regulariza um bairro já existente, já constituído, já com comércio estabelecido, com pessoas de referência ali naquela região, quando você entrega um empreendimento do Minha Casa Minha Vida ou de qualquer outro programa do Baixa Renda, em um número reduzido de unidades, 160, 200 unidades, você vê que o bairro cresce muito mais rápido, o bairro desenvolve muito mais rápido, e você tem áreas de custo operacional mais em conta pelo tamanho, pela região, pelo desenvolvimento, pela própria geografia que ela apresenta. Então, essa identificação assim, da questão da necessidade da pessoa se manter ali e desenvolver, a gente fez essa leitura, e daí vamos buscar algo alternativo. Agora a gente começa a trabalhar a questão da regularização fundiária. A pergunta da maioria das pessoas vou ter que pagar IPTU agora? Então agora eu vou ter que pagar IPTU? Agora eu vou ter que contribuir? Outra pergunta, eu sou obrigado a formalizar? Eu não sei se eu quero, estou há 20 anos aqui, nunca ninguém me incomodou com isso. Você chega lá, uma casa de 90 metros quadrados, com edícula, com 2, 3 carros na garagem, você vê que a pessoa até quer se descolar dessa necessidade de formalidade. Então, para você trabalhar isso é cultural, você tem que trabalhar também um resgate da necessidade de formalidade, mostrar que o município cresce, o município evolui, que a estrutura do município pode ser valorizada, e quais os benefícios dessa pessoa. Por que não gerar essa possibilidade para que um filho tenha oportunidade, para que um neto tenha oportunidade? O que a gente sempre frisa é o seguinte: não pense dentro da casinha, não pense dentro da tua família aquilo que você pode prover. Para você pode estar cômodo, mas para o teu vizinho de 2 quadras abaixo, ele está com uma dificuldade que ele precisa dessa estrutura do município melhor lá. Quando dá uma chuva, um vendaval como deu ontem, você vê que vários bairros da cidade são afetados muitas vezes pela falta de planejamento, pela falta de estrutura. Quando você pega uma cidade que é a região central, boa parte das galerias são de pedra, de história, de estrutura pequena, você sabe que em algum ponto daquela região ou daquele bairro, a estrutura vai sentir o dano daquela chuva. A estrutura vai sentir o dano do excesso de famílias residindo com uma pequena estrutura de saneamento ou mesmo de galerias. Então, você acaba tendo que explicar e mostrar para a pessoa que ela precisa ter um sentimento de vida em sociedade. Eu não sou o que eu sou por minha causa, eu sou o que eu sou por conta da sociedade em que eu habito, e que muitas vezes culturalmente ela não tem esse discernimento de avaliar que ela formalizando todo um bairro pode ser que a evolução venha ali rapidamente.
Inclusive para quem não quer se formalizar, ou seja, ele acaba sendo beneficiado. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Eu sou obrigado? Sim. Hoje, todos os cidadãos que estão residindo em situação irregular serão legalizados. Essa é um item do programa ao qual nós não abrimos mão, porque nós também, Ney, temos que dar a nossa contribuição como gestor público. Eu não posso entregar ao término da gestão do prefeito Marcelo Rangel a habitação em Ponta Grossa sem a possibilidade que o próximo gestor tenha de trabalhar com planejamento, com levantamento claro, com transparência e principalmente com metas a médio e longo prazo. Uhum. É importante que as pessoas saibam quais são os imóveis, onde eles estão, né? E, assim, é estranho, porque quem fez o investimento em cima de um terreno que foi ocupado, literalmente foi ocupado, não sabe que aquilo não é dele. Aquilo pode ser tomado pelo proprietário legítimo ou pelo município a qualquer instante, né? Sem qualquer tipo de indenização, tem mais essa. É Né? isso. Agora, se houve a regularização, daí não, daí o imóvel é dele. E automaticamente, como o senhor mesmo já disse, todos os benefícios. Aliás, se o imóvel é dele, ele pode até mesmo colocar um pequeno negócio, como foi mencionado anteriormente, né? Talvez uma padaria, uma mercearia, né? Dependendo no bolso de cada um, talvez uma farmácia, mas enfim. Para você ter uma ideia, ali na região do Bom Sucesso, nós entregamos ali o Residencial América, são 500 unidades. Nós extinguimos ali uma das favelas mais antigas da região da cidade de Ponta Grossa, que era da Rua Cascavel da Frei Doroteu de Pádua. Eram duas encostas de um arroio que ele se recuperou em pouco mais de um ano. Se você for lá, ele é praticamente um ponto turístico impressionante, com a natureza, ela tem uma capacidade de revitalização quando o ser humano para de agredir ela. E na Cascavel tinham 92 famílias. A menor casa tinha 55 metros quadrados, tinha um casa de 190 metros quadrados, todas elas em área de risco, em situação de precariedade estrutural, mas de famílias que viviam de forma hostil e de forma bem precária, que não queriam evoluir. Então nós enfrentamos ali uma dificuldade, porque quando o município começou a retirar as famílias dali e encaminhar para o empreendimento, algumas famílias foram para unidades menores onde elas moravam. Mas quando a estrutura foi lá, fez toda a revitalização da área, algumas daquelas famílias evoluíram muito mais quando elas conseguiram viver na formalidade do que quando elas viviam na informalidade. Porque às vezes o que as pessoas precisam é apenas superar o medo, né? Passou o medo, descobre que dá conta e ainda sobra. O bloqueio para a mudança, né? O comodismo, né? Aquela sensação de estar tranquilo e não precisar mexer, isso realmente é bem claro também nas famílias. Existe também a questão do gato, né? Às vezes quando você tem um terreno que não está no seu nome, a água e a luz também não estão, então você acaba achando que é tudo de graça. Não existe de graça. Se você imaginar que o custo operacional de uma tarifa social ele poderia ser menor a partir do momento que as pessoas estejam pelo menos inseridas na tarifa social, ou que o custo do megawatt da energia cobrada possa ser menor a partir do momento que todo mundo pague, assim como o transporte público, o asfalto, a escola, a unidade de saúde, a segurança pública. Quando você tem uma contribuição dividida entre todos, obviamente você tem uma evolução da qualidade de serviço e um custo menor. Agora, por outro lado, quando você quer que determinada parcela da população arque com a responsabilidade de todos, aí você tem esse desequilíbrio, um custo, e você perde uma reação desordenada, você perde o controle sobre isso. Então, eu acho que a gente vive um pouco desse descontrole pelas formas desregradas como vinham acontecendo. Eu acho que o município ainda tem muito que evoluir, né? E se a gente trabalhasse na nossa pasta, a gente contribuir para que isso aconteça, fatalmente
as outras pastas acabam tendo que ir atrás e cada um fazer a sua parte e contribuir para o desenvolvimento. Eu acho que o resgate da qualidade de vida através da formalidade das residências, eu acho que pode ser um bom caminho para a evolução da nossa cidade. Obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o quarto e último bloco. O tema de hoje, regularização fundiária na zona urbana de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o presidente da Companhia Habitacional de Ponta Grossa, Prolar Dino Chiruti. Presidente, antes de mais nada, obrigado por vir aqui gravar o programa conosco, dispor de 1 hora do seu tempo, para que a gente possa esclarecer a população sobre o que vem sendo feito dentro desse segmento, que é fundamental. Não existe segurança, a sensação de segurança sem um lar, sem um lugar para viver. Existe um ditado muito antigo que fala: quem casa quer casa, né? E mesmo quem não casa quer casa, né? Ou seja, todo mundo precisa de um local para residir, para morar, um canto seu, né? O seu castelo. Todos precisam, todos precisam. Tanto que o senhor mencionou isso no segundo bloco do programa, né, que essa deve ser uma política pública permanente. Ou seja, a habitação, ela não pode ser uma política de governo, ela tem que ser uma política de Estado, correto? Exato, exato. Essa é a regra para a gente ter uma evolução na nossa sociedade, para a gente ter um desenvolvimento contínuo no nosso município. Eu acho que se o município de Ponta Grossa, que é uma cidade polo, que é uma referência nos Campos Gerais, ele praticar esse trabalho da habitação como política pública, eu acho que todos os outros vão na mesma linha. E a partir do momento que a gente replica isso em cidades menores e a gente trabalha isso em regiões que tenham menos acesso ao que nós temos aqui em Ponta Grossa, eu acho que a gente consegue melhorar também o conjunto da obra, né? Não só o desenvolvimento local, mas todo o desenvolvimento regional vai passar pela cidade polo. Então isso é importante. Por aquilo que o senhor já acompanhou ao longo desses últimos anos, presidindo a Prolar, a Companhia Habitacional de Ponta Grossa, podemos dizer que é preciso ter fé no homem, porque quando a gente tem fé no ser humano, ele corresponde? Sem dúvida. Eu acho que se nós acreditarmos que a gente tem uma forma de trabalho que ela dá resultado, ela colhe frutos, eu acho que a gente pode manter a fé no desenvolvimento e principalmente na evolução, porque o ser humano e a sociedade ela tem que evoluir. A necessidade de evolução, muitas vezes, ela esbarra no bloqueio do comodismo, como a gente vinha falando, mas a evolução não significa você ir contra questões superiores, questões de princípios, questão ambiental, questão de desenvolvimento, questão de integração, questão natural do ser humano. Eu acho que quando você consegue desenvolver, inovando em alternativas de desenvolvimento, eu acho que isso funciona e você pode manter a fé no ser humano, que ele vai progredir e vai levar com isso toda a sociedade. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, obrigado pelo convite. E é importante nós mostrarmos não só o que está acontecendo e o quanto a gente está fazendo e o quanto a gente ainda precisa melhorar para atender um objetivo comum aí. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião fica por aqui, voltamos na semana que vem.